Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode tomar o seu assento e, se for possível, deixe a sua Bíblia aberta para que possamos pegar referência de alguns outros textos para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Queridos irmãos, lemos aqui alguns versículos de uma das cartas mais magníficas do apóstolo Paulo. Carta essa que ele ditou e Técio escreveu para a igreja que estava em Roma. Igreja que sofria uma pressão terrível dos romanos, que era entregue a todo tipo de pecado, entregue totalmente ao mundanismo. Para você compreender e entender a pressão que a igreja de Roma passava, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo de número 24. Esse é o contexto da igreja que estava em Roma. E Paulo, ele começa a dizer: por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações. Deus os abandonou às paixões, aos desejos dos seus corações. A imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Pelo que Deus os entregou à paixão infame, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, falando do lesbianismo. Versículo 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Está falando acerca do lesbianismo e da homossexualidade total, que já era uma realidade na sociedade de Roma. E a igreja nessa época já sofria a pressão da homossexualidade. Versículo 28. O apóstolo Paulo continua dizendo: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. 29. Estando cheios de toda malícia. Aqui vai falar o retrato da sociedade de Roma, dos seres humanos, habitantes de Roma, e a pressão desses seres humanos que a igreja que estava em Roma sentia. Eles eram cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade. Eles eram cheios de inveja, homicídio, contenda. Eles eram cheios de malignidades. Pode passar para o 30. Eles eram murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Versículo de número 31, a Bíblia continua dizendo que eles eram nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e sem misericórdia. Mesmo tendo conhecimento de Deus, eles decidiram totalmente a desonrar a Deus. Esse era o contexto que a igreja de Roma estava vivendo. E é para essa igreja que o apóstolo Paulo, ele escreve o capítulo de número 12, versículo de número 1, dizendo: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Na nossa linguagem, Paulo ele estava dizendo: igreja que está em Roma, meus irmãos, eu imploro a vocês, pelo amor de Deus, que vocês estejam apresentando os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que o culto de vocês não seja em apenas um momento da qual vocês se unem
e ali vocês prestam louvores a Deus através de canções, e ali da qual vocês ouvem a voz de Deus através da palavra pregada, mas que o culto de vocês seja uma realidade diária no corpo de vocês, no viver de vocês, na existência de vocês. Mas o interessante aqui é que o apóstolo Paulo, ele diz para oferecer, apresentar o corpo em forma de sacrifício. Como sacrifício? O que é sacrifício? Sacrifício é um ato que venha tirar pedaços, se flagelar. Quando apresenta um corpo em sacrifício, está falando de morte, está falando de mortificação, está falando de feridas abertas. Mas quando o apóstolo Paulo ele está dizendo para a igreja apresentar o corpo em sacrifício, ele não está dizendo para os irmãos que estavam em Roma se flagelar, se cortar, pegar uma faca e se matar. Em outras palavras, Paulo ele estava falando, vocês que vivem nessa sociedade e está vendo todas essas práticas desses seres humanos que habitam praticamente com vocês, vocês também terão vontade de fazer as mesmas coisas, de viver a realidade que esse povo vive. Porém, eu rogo, eu imploro a vocês para que apresente o corpo de vocês em forma de sacrifício. Isso quer dizer, mesmo vocês tendo vontade de fazer, não faça. Mesmo vocês tendo vontade de praticar, não pratique. Mesmo vocês tendo vontade de viver o que eles vivem, não viva. Existem coisas pior ou sacrifício maior do que você ter vontade de fazer algo e não fazer. E existem coisas que a gente faz porque não podemos. Mas o que o apóstolo Paulo ele está colocando aqui para nós é que tudo o que os romanos praticavam, nós também poderíamos praticar. A igreja que estava em Roma também poderia praticar. Os jovens que habitavam em Roma e fazia parte dessa igreja também poderia fazer. Eles poderiam se entregar à promiscuidade, eles poderiam se entregar à prostituição, eles poderiam se entregar a todo tipo de libertinagem. Mas Paulo ele está dizendo, eu imploro a vocês, que mesmo vocês tendo vontade de fazer o que eles façam, vocês ofereçam o corpo de vocês em sacrifício, dizendo não para as práticas que eles praticam. É isso que Paulo ele está trazendo para a igreja de Roma. E querendo você ou não, aceitando você ou não, tudo isso que nós lemos aqui, que a sociedade romana praticava, nós estamos sujeitos a praticar também, porque está na sua natureza. Está na minha natureza, está no nosso instinto. E o apóstolo chama isso aos Gálatas de concupiscências carnais. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo de número 5, para você compreender um pouquinho mais daquilo que eu estou falando. Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. O apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Em outras palavras, Paulo ele está dizendo aqui, quando vocês estavam no mundo, vocês poderiam fazer tudo o que o mundo fazia. Vocês poderiam praticar tudo o que o mundo pratica. Vocês poderiam viver conforme o mundo viva. Mas, agora que Cristo resgatou, tirou, libertou vocês, arrancou vocês do mundo, e agora vocês estão livres, então fique firme, esteja firme, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Ele está querendo dizer que aqueles que praticam tais pecados, eles estão debaixo de um jugo. Eles são escravos dos seus instintos, eles são escravos dos seus desejos, eles são escravos das suas concupiscências, eles são escravos do pecado. Mas aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, Jesus o libertou do pecado e o fez nova criatura. Mas Paulo, ele continua falando para os Gálatas, no versículo de número 19, a respeito das obras da carne. E você vai entender que aquilo que os romanos praticavam, nós também estamos sujeitos a praticar. Porque Paulo começa a dizer
sobre as obras da carne, ele diz que as obras da carne são conhecidas, no versículo de número 19, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu estou falando aqui nessa noite com jovens, com adolescente. Eu estou falando aqui com alguns senhores que sabem daquilo que eu estou falando. Tudo o que eu falei aqui está na sua natureza humana. Tudo o que eu falei aqui está na minha natureza humana. Não adianta a gente esconder, e logo que nós estamos em um papo reto aqui, vamos liberar o verbo. Todos nós temos vontade de pecar. Todos nós temos vontade de fazer o que é errado. Todos nós, pelo nosso instinto carnal, temos vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Todos nós, ainda mais os jovens, talvez você se converteu na igreja, ou você está começando a descobrir a vida agora, eu estou falando na categoria agora dos adolescentes, e esses desejos ainda não surgiram, mas uma hora ou outra vai surgir. Você vai ter vontade de ir para as baladas, você vai ter vontade de ir para as noitadas, você vai ter vontade de encher a cara, de tomar porre, você vai ter vontade de experimentar a maconha, você vai ter vontade de experimentar as drogas, você vai ter vontade de fazer sexo antes do casamento, você vai ter vontade de participar de coisas que aos olhos daqueles que se dizem cristãos e santarrões são escandalosas e abomináveis, mas eles também têm vontade. Só que o apóstolo Paulo ele está dizendo: eu quero que vocês apresentem o corpo como sacrifício, e mesmo vocês tendo vontade, renuncie à vontade, renuncie o seu desejo, renuncie a sua carne, e assim vocês experimentarão a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Foi o que Jesus disse: você quer vir após mim? Deixe pai, mãe. Se isso não for suficiente, renuncie a si mesmo. É renunciar às vontades. E deixar pai, mãe, amigos, isso é fácil. Mas renunciar às nossas vontades que é difícil. É você dizer não querendo dizer sim. É você afastar querendo abraçar. É você renunciar querendo cometer e estar perto. Isso é você sacrificar o corpo como um culto a Deus. Isso é você sacrificar um corpo como um culto a Deus santo e agradável. É você abandonar a sua vontade de pecar, mesmo que seja forte o desejo, e se lançar diante de Deus, se render diante de Deus, dizendo: eu tenho vontade de fazer o que é errado, mas eu estou aqui para ser alcançado pela graça. E a gente tem que entender que a graça não nos dá legalidade para pecar, mas a graça nos dá força para vencer o pecado. Eu estou falando aqui para pessoas nessa noite que você está compreendendo o que eu estou dizendo aqui nesse lugar. Porque você tem lutado em todo o tempo contra a sua carne, contra as suas vontades. Porque se fosse pela sua natureza, jamais você seria cristão. Se fosse pela sua natureza, jamais você estaria aqui no papo reto hoje. Se fosse pela sua natureza, jamais você estaria nos cultos nos finais de semana, mas você estaria nas baladas da vida. Mas graças a Deus, que a graça dele tem estado sobre nós, e essa graça tem te dado força para deixar tudo que é mundano, para estar na sua bendita presença. E é isso que Paulo ele está dizendo para a igreja de Roma. E é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. E Paulo ele está dizendo para o povo: não dês lugar para a carne de vocês. Não dê legalidade para a carne de vocês. Porque tudo que a carne quer é o prazer.
Tudo que a carne quer é viver aquilo que é momentâneo. Só que a carne pode te levar a uma destrutividade terrível. Na década de 90, ocorreu uma conferência na Inglaterra de inúmeros psicólogos. E essa conferência durou muito e muito tempo. E no final da conferência eles chegaram à conclusão dizendo: se tirar o limite do homem, o homem se torna um animal. O homem se torna um ser insaciável. E ele auto se destrói. Porque quando tira o limite do homem, ele vai fazer aquilo que o seu coração deseja. Foi aquilo que Paulo disse aos Romanos capítulo 1, que Deus os abandonou às paixões infames. Deus os abandonou às paixões do seu coração. O que isso quer dizer? Tudo que é de impuro que o meu coração deseja. Deus disse: se vocês querem isso, então pratique tudo o que vocês quiserem. Então faça o que vocês quiserem. Por exemplo, quando chega em uma condição que um homem tem uma overdose, é porque ele usou droga. Ele usou, e nada saciava aquela vontade dele de usar droga. Ele usou tanta droga que aconteceu a overdose. Você já imaginou se Deus desse liberdade para você fazer e cometer todos os desejos impuros do seu coração? Todas as impurezas que vêm na sua mente. Isso é ser abandonado nas paixões infames. E a gente precisa compreender aqui que a gente não deixa de pecar com medo de ir para o inferno. Paulo disse que todas as coisas nos são lícitas. A verdade é que nem tudo nos convém, mas eu posso fazer todas as coisas que eu quiser fazer. Eu não deixo de pecar porque eu não posso. Eu não deixo de ir para a balada porque eu não posso. Eu não deixo de fazer o que é errado porque eu não posso. Eu não deixo de cometer o pecado porque eu tenho medo de ir para o inferno. A gente tem que colocar na nossa mente que a gente pode todas as coisas, mas eu não peco. Eu escolhi não pecar, não por medo de uma sentença divina, mas por medo de perder a comunhão com Deus e perder de experimentar a sua perfeita, boa e agradável vontade. A Bíblia vai dizer que homens deram legalidade à carne e viveram em ruína. Caim deu legalidade ao seu sentimento carnal. A inveja entrou nele e ele acabou cometendo o primeiro suicídio, ou seja, o primeiro homicídio da história, matando o seu irmão Abel. E a sentença foi colocada sobre ele. O primeiro homicida de todos os tempos. Todas as vezes que nós falamos de Caim, as pessoas já têm uma expressão de nojo, uma expressão de horror, de alguém que matou o seu irmão por ter inveja. Isso porque deu legalidade à carne, às suas concupiscências carnais. O que falar de Sansão, que trocou o seu nazireado por algumas noites com uma mulher chamada Dalila, perdeu a sua comunhão com Deus, perdeu a sua comunhão com o Espírito Santo, o seu cabelo foi cortado. E só no final da sua vida que ele implorou, ele clamou a Deus, o arrependimento brotou no seu coração e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele derrotou os filisteus. O que falar de Davi? Deu legalidade para a carne. Na janela do seu palácio, ele sabia que dava para ver uma mulher que se banhava, e entre ir para a guerra e ficar no seu palácio, ele preferiu ficar no palácio, dando legalidade para a carne. E ao olhar a Betseba, ele coloca no seu coração um desejo desenfreado de possuí-la, e acaba possuindo, mandando o esposo dessa mulher na frente das linhas de batalha para matá-lo. Mas o reino é dividido. Acontece catástrofe sobre a descendência do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que falar sobre Ananias e Safira? Deram legalidade para a carne e praticaram a mentira. E na mesma hora eles foram mortos por mentir ao apóstolo Pedro. Não dê legalidade à carne, meu irmão. Não dê legalidade à carne, minha irmã.
mesmo tendo vontade, você tem a opção de dizer não. Porque Deus nos fez com a capacidade de nós vencermos os nossos desejos e não sermos vencidos pelos nossos desejos. O problema é que as pessoas estão buscando o poder do Espírito, estão buscando falar línguas estranhas, estão buscando profetizar, estão buscando o poder de Deus. E eu amo tudo isso, mas o que nós estamos precisando de fato é o fruto do Espírito, porque não adianta nós falarmos línguas estranhas aqui e não ter domínio próprio lá fora, não adianta nós profetizarmos aqui e não conseguir dominar a nossa carne, não conseguir dominar as nossas vontades. O apóstolo, melhor dizendo, o pastor Daniel Pedroso, ele fala em uma mensagem dele, que Jesus foi levado ao deserto. Deserto ali significando o mundo. E ele estava em um momento de fragilidade na carne, pois ele tinha uma necessidade, que era a necessidade de se alimentar. E todas as vezes que a sua carne estiver frágil em alguma área, Satanás ele sempre vai aparecer com as propostas para suprir a necessidade da sua carne. E naquela hora Satanás aparece com a proposta para suprir as necessidades da carne na humanidade de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, na sua natureza divina, ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães e suprir a necessidade da sua carne se alimentando dos pães. Mas Jesus olha para Satanás e diz: eu tenho poder para transformar essas pedras em pães, mas eu não vou transformá-las, não é porque eu não tenho poder, não é porque eu não posso, porque se eu quisesse eu faria disso aqui tudo uma panificadora, mas eu não vou transformar essas pedras em pães, porque eu não cedo às suas propostas tentadoras, eu não te obedeço, eu digo não às suas propostas imundas e sujas. Isso é ter domínio próprio. É a tentação bater na sua porta, ainda que seja atraente, ainda que seja aprazível, mas você perceber que essa tentação vai tirar a sua comunhão com Deus, e você dizer não. Vai sentir dores na sua carne, porque você vai ter vontade de ceder. Vai sentir dores no seu coração, porque você vai ter vontade de abraçar, mas você vai dizer não. Vai para o seu aposento de oração e vai dizer: Deus, eu tenho vontade, mas eu decidi não fazer para experimentar a sua perfeita, boa e agradável vontade. É isso aqui que nós precisamos compreender nesse dia. Você pode fazer o que você quiser, mas o que é primordial na sua vida? Os seus prazeres carnais ou a comunhão com Deus? O que é primordial na sua existência? Fazer as vontades do seu instinto ou sentir aquilo que ninguém no mundo consegue sentir, que é a presença do Santo Espírito? Eles vão para as baladas, eles vão para as noitadas, eles se drogam, eles se embebedam, eles se prostituem, eles fazem tudo e diz que estão vivendo uma loucura, uma aventura e que são felizes. Porém, nós escolhemos estar na igreja, buscar a presença do Espírito Santo, sentir a glória de Deus, profetizar, falar em línguas estranhas, dizer não para o pecado. Isso sim é bater no peito e dizer: eu sou feliz pela liberdade que Cristo me deu. A felicidade não está nas coisas que eu pratico. Eu posso não praticar nada, mas se eu estiver com Deus na minha vida, eu tenho um motivo para ser feliz, porque a felicidade ela não é exterior, a felicidade ela é interior. A cruz ela é dolorosa por quê? Porque você passa por provações, porque você passa por dificuldades, porque você passa por situações difíceis, mas a maior luta do ser humano
não é exterior. A maior luta do ser humano é interior. Eu confesso que a maior luta minha é comigo mesmo. Como disse Paulo, eu preciso me esmurrar todos os dias para vencer a mim, a vencer as minhas vontades, vencer os meus desejos e impulsos carnais. Isso é sacrificar o corpo em forma de culto a Deus. Leonardo Ravenhill, o pregador do século XX, ele disse que se não fosse a graça de Deus, nós seríamos capazes de fazer coisas piores do que os nossos vizinhos. Nós dizemos e falamos contra homossexuais, prostitutas, falamos contra traficantes, falamos contra o mundano. Mas se não fosse Deus que tivesse nos alcançados com a sua graça, nós faríamos coisas piores do que eles. E como disse Paulo aos Gálatas, eles estão debaixo de uma escravidão. Eles sofrem pelo pecado. Não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com alguém que vive nesse mundo. Mas eu trabalhei muito tempo em evangelização e trabalho até hoje em evangelização. Eu tive a oportunidade de evangelizar traficante, drogado. Eu tive a oportunidade de evangelizar travesti, homossexual, prostituta. E a maioria deles dizia, eu já tentei, eu já fui para a igreja, mas não consigo vencer. Eu não consigo dominar as minhas vontades. São pessoas que não conseguem dominar o instinto. E se você não tiver cuidado, se você não vigiar, você pode ser mais um Sansão, você pode ser uma Dalila, você pode ser um Davi, a cair nas garras da sua carne, dos seus instintos. Mas eu estou orando em nome de Jesus, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós sejamos cheios do poder de Deus, mas também que tenhamos domínio próprio para fazermos igual José. Vem a mulher de Potifar, se despir na frente de José. E José, um rapaz carente, abandonado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, os pais nem quis fazer questão de buscá-lo, de tentar encontrá-lo, carente, muito tempo sozinho, poderia abraçar a mulher de Potifar na mesma hora. E eu tenho toda a certeza que na condição de homem jovem, a flor da pele, o desejo veio na mesma hora. Mas José, no seu coração, ele diz, eu não vou trocar a comunhão com Deus por alguns minutos de prazer. Que tenhamos poder de Deus, mas que tenhamos também domínio próprio para dizer não quando a tentação vier. Você vai ter vontade de ver pornografia, mas você pode dizer não quando a vontade vir. Você vai ter vontade de ficar com um, com o outro, como as suas coleguinhas mundanas na escola faz, mas você pode dizer não. Você vai ter vontade de ficar com várias minas, rapaz, mas você pode dizer não, ter domínio próprio e fazer a diferença. Porque ser igual a todo mundo se nós podemos ser diferentes? Você vai ter vontade de fazer tudo quanto é errado, tudo quanto o mundo faz. Mas se você aceitar o conselho de Paulo dizendo, eu imploro a vocês, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, ofereço o corpo de vocês em sacrifício. Vocês vão ter vontade. Não é porque que vocês se converteram ao Evangelho, que vocês aceitaram a Jesus, que vocês são crentes, que são cristãos, que a vontade de vocês vão sumir. A vontade vai ser uma realidade em todo o tempo. Mas você pode dizer não à vontade de vocês. E todas as vezes que você dizer não, a graça de Deus te alcançará. E a graça de Deus é o seu poder na fraqueza. A graça de Deus é o seu ânimo no desânimo. A graça de Deus é a sua motivação em meio à desmotivação. A graça de Deus é a paz em meio às guerras. A graça de Deus é a felicidade em meio à infelicidade. A graça de Deus é a vida em meio à morte. A graça de Deus é o levantar em meio à queda. A graça de Deus é o tudo em meio ao nada. Eu não troco a graça de Deus por nada nessa vida.
Quantos estão compreendendo? Diga: eu estou compreendendo. Precisamos vencer a nós mesmos. Eu sei que essa geração é uma geração poderosa. Rodrigo, essa geração é uma geração cheia de conhecimento. Gabriel, nós temos inúmeros pregadores bons. É uma geração cheia do Espírito Santo, Gisael. É uma geração que busca a Deus, que ora. É uma geração que tenta ter santidade. É uma geração que está em busca de um avivamento. E nós viveremos esse avivamento. Mas o que eu estou vendo, que há uma necessidade de nós termos urgentemente, é o domínio próprio. Nós temos visto tantos escândalos no meio religioso, no meio da igreja. Nós temos visto tantos escândalos no meio do povo de Deus. Gente que profetiza, gente que fala línguas estranhas, gente que prega e prega muito, gente que aparentemente é cheio de Deus, mas não consegue vencer as suas vontades carnais. E é por causa disso que os escândalos são gerados. E eu voto sim, em nome de Jesus, por muita gente que consiga ter domínio próprio e vencer os seus instintos, pregar o evangelho com poder, graça e unção de Deus. Eu preciso vencer a mim mesmo. Você precisa vencer a si mesmo. É a sua maior luta, é a minha maior luta. Sozinho nós não conseguiremos vencer. Só Deus para nos ajudar. E Ele quer te ajudar. Você pode se pôr em pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa noite que não consegue ter domínio próprio. Não consegue vencer os seus instintos. Não consegue vencer as suas vontades carnais. E por causa disso você já perdeu comunhão com Deus. E por causa disso você tem perdido comunhão consigo mesmo, porque isso tem te trazido inúmeras perturbações, peso na consciência, mancha na alma, tristezas incalculáveis. Só a graça de Deus pode te ajudar. Só a graça de Deus pode nos ajudar. E o mais interessado em que você vença a si mesmo não é nem você, mas é o próprio Deus que quer que você seja um vencedor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos juntar as vozes em oração aqui nesse lugar. Porque nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer a nós mesmos. E eu confesso, eu preciso vencer. Você também precisa vencer? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha, 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 venha. Venha todos, todos. Venham. Oh, glória. Uramanchorakalabacandarai. Oh, aleluia. 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 Eu não estou aqui hoje para mexer com o seu emocional. Eu não estou aqui para mexer com o seu psicológico, falar sobre suas conquistas, vitórias, realizações e triunfos. Eu estou aqui para te dizer que você pode vencer os seus instintos e vontades. E essa é a perfeita, agradável e vontade de Deus. Nós podemos vencer. Nós podemos vencer. Deus nos fez com essa capacidade de vencer as nossas vontades. O problema é que a vontade, por muitas vezes, tem vencido muita gente. Mas isso não vai continuar, porque a graça de Deus estará nos alcançando nesse dia. Você pode fechar os teus olhos, por gentileza. Tem mais alguém que queira sair do seu lugar e vir aqui? Vim aqui orar com a gente, se prostrar diante desse altar, se colocar no altar e dizer: Deus, eu não quero que as minhas vontades prevaleçam.
Eu não quero que os meus desejos do meu instinto prevaleçam. Ainda que seja dolorido, ainda, Senhor, que seja sacrificante, mas eu digo não para as minhas vontades carnais, eu digo não para os meus instintos, eu digo não para a cobiça, eu digo não para a avareza, eu digo não para a prostituição, eu digo não para a impureza, eu digo não para a lascívia, eu digo não para a idolatria, eu digo não para a feitiçaria, eu digo não para as inimizades, eu digo não para as porfias, eu digo não para os ciúmes, eu digo não para iras, eu digo não para pelejas, eu digo não para dissensões, facções, eu digo não para invejas, eu digo não para bebedices e orgias, eu digo não para as vontades da minha carne, e digo sim para o seu espírito, digo sim para o fruto do espírito, eu digo sim para o fruto do espírito, eu digo sim para o amor, eu digo sim para a paz, eu digo sim para a longanimidade, eu digo sim para a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, eu digo sim para o domínio próprio, eu digo sim para a renúncia, eu digo sim para a sua perfeita vontade, Senhor. Nos ajuda, Deus, porque sem a sua graça nós não conseguiremos vencer, mas se a sua graça for conosco, a sua graça será a nossa força, a sua graça será o nosso ânimo, a sua graça será a nossa motivação, a sua graça, meu Deus, nos ajudará a vencer a carne, o pecado, o mundo e o diabo. Então que a sua graça esteja derramada sobre nós, em nome de